Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos entrando agora na última aula antes da semana que vocês terão a aula da saúde mental, saúde da mulher, algumas outras, na semana do dia 18. Nessa semana do dia 18 nós não teremos aula da disciplina de farmacologia e vocês receberão uma lista de atividades conforme foi ou vai ser avisado, não sei se a professora Jéssica já avisou, que por conta da composição da nossa nota do terceiro bimestre e a nota também do quarto bimestre, e depois pensando já nas práticas de laboratório. Como nós não temos prática em serviço, então a composição vai ser um pouco diferente, a desenvolvimento de atividades. Para não ficar muito sobrecarregado para a prova que vocês terão quando nós voltarmos em presencial ano que vem, então eu pensei em desenvolver essa lista de atividades, depois eu vou fazer uma explicação de como vai funcionar. Por conta, senão depois seria muito conteúdo para vocês terem, não que não vá cair na prova, mas que vocês consigam treinar um pouco mais esse conteúdo de cardiologia e emergência, tá? E principalmente também os antihipertensivos. Então, para vocês treinarem um pouco esse conhecimento que vai ser fundamental para vocês depois. Então, nós vamos entrar agora na aula de medicamentos utilizados em urgência e emergência. Como eu sempre falo para vocês, só os 50 minutos da aula não são suficientes. Eu preciso que vocês busquem outros materiais. Eu vou disponibilizar um artigo sobre a dependência de benzodiazepínicos, que vocês vão ver depois que nós vamos falar sobre os sedativos, e também um manual da Associação Brasileira de Psiquiatria, de diretrizes para tratamento dessa dependência, né, para manejo da dependência, e um material complementar sobre adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina, que vocês vão ver aqui nessa aula, tá? Então, eu preciso que vocês leiam e leiam também os livros que nós temos, que nós já trabalhamos na disciplina. Acredito que vocês estão utilizando mais o Farmacologia Ilustrada, do Allen, porque ele é mais fácil de compreender, ele tem uma linguagem mais fácil, né, de compreender do que aqueles outros que eu passei para vocês, porque eles são multiprofissionais, né, então acaba envolvendo muito de bioquímica e fisiologia. Mas vamos lá. Os objetivos, então, dessa aula vão ser identificar, esses objetivos são para vocês, tá? São o que eu espero que vocês consigam fazer, identificar quais são os fármacos mais utilizados em caso de pacientes críticos. Vocês ainda não tiveram a disciplina de pacientes críticos, mas vocês já têm uma boa base de anatomia, fisiologia e patologia, então vocês vão conseguir compreender bem quais as principais situações que exigem a utilização de fármacos de emergência e quais os mecanismos dos fármacos, ou seja, qual a função que nós esperamos desses fármacos em situações de emergências quando nós temos que manejar um paciente crítico. Então, eu coloquei aqui que as principais situações que exigem assistência emergencial, lembrando que nós temos diferença entre os termos urgência e emergência. Uma urgência ela pode se tornar uma emergência, que é atendimento imediato. Isso vocês vão ver bastante em relação à classificação de risco de pacientes em serviços de urgência e emergência, porque são fundamentais para o prognóstico do paciente, né? Porque a gente sempre fala que tempo é vida nesses casos de urgência e emergência. Então, vocês vão ver que alguns protocolos, uma questão de 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos fazem toda a diferença. Eu coloquei aqui as principais situações de emergência, isso aqui é pela Associação Brasileira de Emergencistas, que sem dúvida a primeira é a parada cardiorrespiratória, e ela tem uma série de fatores que levam à parada cardiorrespiratória, a famosa PCR, as convulsões, que dentro das condições clínicas, né, e até os chamados por serviços de urgência e emergência, as convulsões, que são o resultado da epilepsia, elas ocupam o primeiro lugar entre adultos. O acidente vascular encefálico,
que nós temos bastante, tanto isquêmico quanto hemorrágico, o choque cardiogênico, o choque circulatório e a anafilaxia. Nós vamos falar mais sobre choque cardiogênico e circulatório, mas só para lembrar que eles têm diferença, né? Que no choque cardiogênico exige um pouco mais de... O objetivo do manejo é exigir mais contratibilidade do músculo cardíaco. E no choque circulatório eu posso não ter essa necessidade. Em caso de isquemia do miocárdio, por exemplo, que é o que acontece no infarto agudo, eu não posso pensar em exigir muito do músculo cardíaco, porque se ele não tem aporte de oxigênio, ele não tem como funcionar. Então eu posso agravar o quadro do infarto. Mas essas são as principais situações de emergência que chegam nos serviços. Sem dúvida, as condições cardiovasculares, elas ocupam o topo da demanda. Bom, falando então nessa linha de emergências cardiovasculares, então a maioria das emergências elas pedem que nós utilizemos drogas simpático-miméticas. Já comentei na outra aula, né, sobre antihipertensivos, mas fármacos simpático-miméticos são aqueles que agem diretamente no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso periférico, por meio do sistema nervoso central. Então, eles ativam os nervos simpáticos e aumentam o funcionamento do organismo ou de um órgão em específico. Nesse caso, nós vamos falar principalmente do coração, né? Então, nós temos a secreção, a produção, secreção e distribuição de alguns hormônios, e nós temos essas medicações, esses fármacos que são paralelos, que são sintéticos, que nós utilizamos em caso de emergência quando o organismo ele não está dando conta de produzir e secretar essas substâncias. Quais são essas substâncias, então? As principais que nós temos são as catecolaminas, que é o grupo da adrenalina, noradrenalina e dopamina. Lembrando que adrenalina e epinefrina são termos que as pessoas confundem bastante, mas eles são termos sinônimos, eles são a mesma coisa. Existe até uma brincadeirinha que fala quando não se sabe. Se administra adrenalina, o que você faz uma epinefrina, ou seja, a adrenalina ela é sem dúvida a principal medicação de escolha quando precisa de uma droga vasoativa, em caso de choque circulatório, tá? Que você precisa, que o organismo não está tendo funcionamento da circulação adequada e nutrindo os tecidos da forma ideal, ok? Então, como que funciona isso, né? Então, nós temos aqui alguns sintomas, sinais e sintomas que nós apresentamos, né? Quando o nosso organismo ele está experimentando alguma situação diferente, como, por exemplo, casos de dor, casos de ansiedade, estresse, ou por um trauma, ou então uma hipovolemia. O que significa isso? Perda de líquido, pode ser uma desidratação intensa, por vômito, diarreia, pode ser uma hipovolemia hemorrágica por perda de sangue. Então, nós temos ativação do hipotálamo, né? E por meio do hipotálamo, ativação da medula, nós vamos ter aqui a ativação direta do sistema nervoso central, vai ativar o sistema nervoso simpático, produzindo acetilcolina por meio da medula, né? Onde que produz? Na glândula suprarrenal. Lembra que eu comentei com vocês no sistema renina, angiotensina, angiotensinogênio, aldosterona, na aula passada. Sobre a glândula suprarrenal produzir esses hormônios, né? Então, ela produz esses hormônios, ela secreta e distribui esses hormônios e ativa essas células por meio dos gânglios do sistema nervoso simpático, ativando o organismo. Isso aqui quando nós não temos o funcionamento normal do organismo, então nós utilizamos essas drogas sintéticas. A primeira é mais comum, mais famosa e mais eficaz para reduzir a mortalidade em serviços de emergência, com certeza é a adrenalina ou epinefrina. É uma droga intravascular, né, endovenosa, que é feita endovenosa.
Pode ser feita intramuscular? Pode, existem casos que faz. Pode ser feita inalatória? Pode também, em doses baixíssimas, tá? Porque produz uma agitação muito grande. A adrenalina ela é uma droga vasoconstritora, uma droga vasopressora, que nós falamos, tá? Qual que é o mecanismo de ação da adrenalina? Ela age diretamente sobre o miocárdio com estimulação do receptor alfa e beta adrenérgico do músculo cardíaco. O que significa isso? Os receptores alfa e beta, eles são os responsáveis por vasodilatar ou vasocontrair os vasos sanguíneos, tá? A adrenalina, ela é um potente estimulador da alfa-1 e beta-1. O que significa? Que é uma droga potente vasopressora, certo? Então, ela faz aumentar, é provável que vai aumentar a contração da parede dos vasos, podendo aumentar também a pressão arterial. Então, ela faz manutenção de pressão arterial quando tem um caso de choque com queda brusca da pressão arterial. Eu tô falando, essa queda brusca de pressão arterial, eu tô falando numa pressão abaixo de 9,6, 8,6, 7,6, 7,5, tá? Em casos de choque mesmo. Então, é uma droga simpático-mimética de ação direta. É muito utilizada, é a primeira droga utilizada em PCR, né? É uma droga que é feita em bolos na PCR, não é diluída. Então, existem alguns serviços mais modernos, né? As seringas que já vêm prontas para aplicação da adrenalina. Praticamente é bem difícil de encontrar, mas existe. Porque isso reduz o tempo, né? O tempo que você leva para abrir um carrinho de emergência, romper o lacre, pegar a medicação, abrir a medicação e aspirar a medicação. Isso tudo leva tempo, né? Então, cada segundo conta ali naquele momento de uma tentativa de reverter uma PCR. Em casos de choque anafilático também ela é utilizada porque ela faz broncodilatação, tá? Então, em casos de asma aguda também pode ser utilizado por via inalatória ou então por via intramuscular. Casos de reação alérgica também, no mesmo princípio. Adjuvante nos anestésicos locais é uma droga vasopressora potente. Então, lembrando que a gente não faz diluição em casos de PCR, em caso de reanimação, faz direto, tá? Pensou em adrenalina, pensou em monitorização. O paciente tem que estar monitorizado porque faz uma agitação muito grande, vai ter elevação da pressão arterial, né? Então, outra coisa, casos de urgência e emergência, é de praxe que você precisa ter um acesso pérvio. O que é pérvio? Que ele está fluindo bem, né? Não é um acesso que está obstruindo muito. Então, geralmente, o que acontece? Chegou um caso de parada cardiorrespiratória, por exemplo, no serviço de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer um acesso venoso calibroso e pérvio, né? Então, calibroso, o que é calibroso, né? Então, eu vi que vocês falaram em fundamentos disso também. Um abocate 20 é um acesso calibroso? Depende, se for uma pessoa de um tamanho normal, que não tem muito peso, né, uma pessoa magra, talvez seja, né, mas o ideal é que o acesso ele seja pelo menos um catéter 18 e um em cada braço, de preferência. Então, muitas vezes esse processo ele já atrasa um pouco o atendimento, né? Mas é necessário. Então, quando você faz quando você estabelece um acesso calibroso e você tem ali, por exemplo, nos dois braços, 2 acessos periféricos calibrosos, você consegue administrar essas drogas muito rapidamente, certo? Isso é bem... E você vai ter que ficar administrando enquanto tiver ali o processo, vai administrar. Geralmente a adrenalina ela é administrada de 5 em 5 minutos. Mas eu vou falar aqui da dose para vocês. Então, aqui só para frisar, que a principal coisa, então, é a monitorização. O paciente tem que estar monitorizado, porque pode aumentar muito a frequência cardíaca e a pressão arterial, certo?
Quais são os efeitos colaterais do uso da adrenalina? É só nós pensarmos quando nós estamos agitados ou nervosos ou passamos por uma situação que aumenta muito a nossa própria secreção de dopamina no próprio organismo, né? Então, como que nós nos sentimos? Agitados, tensos, pode ter dispneia, pode ter tontura, dores de cabeça, náusea, vômito, vai provocar vasoconstrição, isso pode aumentar a cefaleia, situações de agitação, de ansiedade extrema, pânico e até casos de hemorragia, dependendo do quadro, tá? Ficar muito atenta na monitorização, muito atenta em relação ao quadro de arritmia, porque o coração ele pode perder, ele perde a noção de como qual ritmo ele tem que funcionar, tá? Então isso aqui é bastante importante. A adrenalina, ela vem numa ampola dessa aqui, que eu mostrei pra vocês. Essa aqui, né? Ela é uma ampolinha pequena, de 1 miligrama, e a proporção é 1 para 10 mil, tá? O que significa isso? Em caso de reanimação de PCR, a cada 3 a 5 minutos, você vai fazer 1 miligrama em bolos, ou seja, direto na veia, e sem diluir, tá? Pode ser que o médico peça para diluir, pode ser que aconteça, tá? Não é impossível. Isso pode acontecer, mas geralmente reanimação é feito direto mesmo. E se for, é difícil, tá? Mas pode ter paciente que tem infusão contínua. Então, vocês podem ver que a ampola, ela vem 1 miligrama, certo? Em paciente que está em infusão contínua, o que significa infusão contínua? Tá o tempo todo recebendo a medicação. O paciente vai receber 2 a 10 microgramas por minuto. Então, é uma dose muito pequena. Como que eu faço isso? Geralmente, daí é necessário a utilização de bomba de infusão, tá? E se o paciente vai ficar recebendo constantemente esse tipo de medicação, provavelmente o paciente vai estar ou pode necessitar de um acesso central. Por exemplo, um PIC, né? Uma punção intravenosa de acesso central em veia subclávica. É um bom acesso central para ficar recebendo adrenalina. Por quê? Porque tem risco de necrose local, no local da infusão, tá? Então, nem sempre o mais adequado é uma via periférica. Atenção, alguma característica importante aqui da adrenalina é a questão da redução da ação, ela faz redução da ação da insulina e estimula neoglicogênese. Meu Deus, o que é isso? Produção de glicose, tá? Então, pacientes diabéticos ou pacientes que têm outras comorbidades associadas, principalmente renais e hepáticas, precisa redobrar a atenção. Tá? Então, a adrenalina faz essa redução da ação do funcionamento da insulina. Infusão contínua, preferir diluir em soro fisiológico ou solução glicosada, tá? Pode ser que essa medicação seja feita intramuscular? Pode ser, tá? Então, e subcutânea também acontece. E inalatória quando precisa de broncodilatação. A administração inalatória da adrenalina, ela provoca muita euforia, então precisa monitorar o paciente em relação à euforia e à ansiedade, porque o paciente ele pode ter reações que ele não consegue controlar, tá? A segunda droga das cetocolaminas é a noradrenalina ou norepinefrina, é uma droga vasoconstritora, ela é agonista alfa e beta 1 adrenérgico. O que é isso, meu Deus, o que eu acabei de falar? São drogas que ativam os receptores do coração, do músculo cardíaco e fazem vasoconstrição, tá? Tem vida média de 2 minutos na circulação, é muito rápido, tá? O pico dela é muito rápido. Qual que é a indicação? É uma medicação vasoconstritora em manobras de ressuscitação cardiopulmonar quando o uso da adrenalina não é suficiente, certo? Porque ela é uma droga. Ela é mais potente?
depende a dose, né? Mas ela não é a de primeira escolha na ressuscitação. Em caso de choque séptico, né? O paciente está entrando em falência e é a outra droga que pode provocar necrose local, tá? Ou necrose de extremidades, dedos, das mãos, dos pés. Então, precisa monitorizar isso. Geralmente é diluída em solução glicosada para ter uma estabilidade um pouco melhor, tá? E deve ser administrada em bomba de infusão, como eu falei para vocês, e por um acesso venoso central. Por que bomba de infusão? Porque você consegue controlar um gotejamento que manualmente você não conseguiria, né? Então, é um gotejamento muito lento, tá? Que somente a bomba de infusão consegue controlar. A bomba de infusão, para quem não sabe, você coloca o equipo específico para a bomba encaixa dentro da bomba, assim, do aparelhinho da bomba, e a pressão que ela vai fazer sobre o equipo é o que vai controlar a frequência do gotejamento. Por isso que nós não conseguimos fazer manualmente, tá? Em acesso venoso central para não provocar necrose local. Altas doses por tempo prolongado de noradrenalina pode provocar graves lesões renais, cutâneas e cardíacas. Então tem que fazer o quê? Monitorar a frequência cardíaca o tempo todo. Monitorização significa o tempo todo. Pega um monitor. O paciente não está no sistema, não está no serviço de urgência, não está no setor de urgência, arruma um monitor, coloca no paciente que está recebendo a medicação e faz monitorização. E pressão arterial, quanto? 2 em 2 horas? Não, muito mais a frequência. Às vezes é necessário que de 15 em 15 minutos seja monitorizada a pressão arterial desse paciente. E anotada em gráfico, tá? No prontuário do paciente. Precisa ter um acesso venoso pérvio, como eu falei, tá? Monitorar a ocorrência de necrose, débito urinário porque faz retenção hídrica e o eletrocardiograma, conforme a recomendação médica, tá? Efeitos colaterais são um pouco semelhantes à adrenalina, mas voltadas a efeitos colaterais cardiovasculares. Então, vai aumentar a pressão arterial porque faz vasoconstrição, faz taquicardia porque aumenta a frequência arterial, porque aumenta a contratibilidade do coração. Pode fazer bradicardia reflexa, eu vou falar isso sobre parâmetros, efeitos paradoxais, que é quando a gente tem efeitos contrários dos esperados. Pode provocar arritmia pelo mesmo motivo da adrenalina, cefaleia, euforia e ansiedade. A terceira droga das cetocolaminas, né, então sintéticas, aqui é a dopamina, outra droga muito utilizada, também é obrigatória em carrinho de emergência. A dopamina é uma droga simpático-mimética também, agonista dos receptores alfa, beta e dopa adrenérgico, ou seja, é uma dose vasopressora. É um agente pressor inotrópico. O que significa isso? O termo inotrópico está relacionado ao funcionamento do músculo cardíaco. Então, ela é uma estimuladora do músculo cardíaco, do funcionamento cardíaco, tá? Quais são as indicações da dopamina? Estados de choque circulatório e não choque cardiogênico. Vou explicar um pouco melhor de novo isso um pouco mais pra frente, tá? Mas ela vem assim, nessa ampola grandinha, não é da ampola menorzinha. Vocês podem ver aqui que ela tem 10 ml e ela tem 5 miligramas por ml. Ou seja, em uma ampola dessa aqui de dopamina, eu tenho 50 miligramas de dopamina. É muita dopamina. Principais efeitos colaterais também estão relacionados com a ativação do sistema nervoso, do sistema simpático, né? Sistema nervoso simpático. Então, pode provocar arritmia, vai fazer vasoconstrição, não é que pode, vai fazer. Pode fazer hipertensão, então tem que monitorar a pressão arterial. Precisa verificar se está ocorrendo está ocorrendo necrose, principalmente cutânea, no local da administração, tá? É mais comum do que parece. E aqui também monitorizar a glicemia e o débito urinário, porque faz retenção hídrica e faz sobrecarga renal,
tá? Então, quando o paciente, ele geralmente, pessoal, nesses quadros de urgência ou emergência cardiovascular, o paciente ele já tem comorbidades associadas, então ele pode ter uma insuficiência renal crônica associada a uma hipertensão arterial, pode vir uma hipertensão associada a uma diabetes. Então você tem que ficar fazendo esse jogo para ver qual medicação, como que a medicação vai influenciar nos parâmetros do paciente. Por isso que a monitorização ela é tão importante. Parece que a gente fala que é de praxe, porque todo paciente que você faz administração de medicação precisa monitorizar. Sim, precisa. Mas nesses casos, a monitorização ela deve ser mais eficiente, mais eficaz e mais frequente do que o normal. Então, a dose da dopamina endovenosa ela é 1 a 5 microgramas por quilo por minuto. Ah, meu Deus, como que eu vou fazer essa conta na hora da emergência? Geralmente já tem um protocolo, né? Então, dependendo do biotipo do paciente, já existe o protocolo do serviço para você fazer essa administração dessas medicações. Então, por exemplo, aqui a ampola de dopamina, ela tem 50 miligramas, né? Porque cada ml ela tem 5 miligramas. Se precisar o paciente ficar recebendo a medicação nessas doses muito baixas, vai precisar da bomba de infusão. Então, e principalmente um acesso central. Mas geralmente na emergência o acesso central não é feito. Primeiro é feito um acesso periférico, né? Então, por isso que nós orientamos sempre manter as extremidades do paciente aquecidas para evitar o risco de necrose enquanto o paciente estiver recebendo a medicação por acesso periférico, certo? E é uma medicação que não pode descontinuar de uma vez, porque senão você tem o que a gente chama de efeito paradoxal ou efeito rebote. Tá? Então, o paciente entra numa agitação muito grande e aí você precisa sedar um paciente que é o pós-carga que a gente chama. Sedar um paciente que você acabou de ter que reanimar. Isso não faz sentido, né? Então, por isso que essas medicações ela tem que ser descontinuada lentamente. E por último, das cetocolaminas, nós temos a dobutamina. Né? Nós falamos de adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina. Qual que é o mecanismo de ação da dobutamina? Ela é agonista beta-1 e não beta-2. O beta-2, o receptor alfa-1 e beta-2 são os que fazem vasoconstrição e vasodilatação. Ela é agonista beta-1, então ela é uma dose inotrópica, ela é um medicamento inotrópico, tá? É um agente inotrópico positivo. O que significa isso? Ela faz ativação da musculatura cardíaca sem a necessidade de fazer vasoconstrição ou vasodilatação, então ela tem pouco efeito sobre os receptores alfa-1 e beta-2 do coração. Então, ela faz ativação da musculatura. Então, ela faz o suporte inotrópico em choque cardiogênico, principalmente em casos de insuficiência cardíaca congestiva. O que você precisa na insuficiência cardíaca congestiva? O que você tem? Que eu falei na aula passada sobre medicamentos que atuam no sistema cardiovascular. Então, o que você tem? Você tem a necessidade de auxiliar o trabalho da musculatura cardíaca, porque não está sendo suficiente para nutrir os tecidos, tá? Ou então auxiliar em procedimentos de cirurgias cardíacas. Eu já vou falar a diferença entre a dobutamina, a dopamina e o choque cardiogênico e circulatório. A dobutamina, ela vem numa ampola grande de 20 ml, maior, já é diferente a cor para fazer essa diferenciação, tá? Para não acontecer na hora da emergência, fazer errado e mesmo assim acontece, viu? Mas, né, vem para auxiliar nisso. Então, 20 ml na dose aqui de 12,5 miligramas por ml. Bom, então, se eu tenho 12,5 miligramas por ml, se fosse 10 ml, 125, 250 miligramas por ampola. Gente, é muita dobutamina, você mata uma pessoa facilmente. Então, ela precisa ser
diluída em pelo menos na proporção de 5 miligramas por ml em solução fisiológica ou solução glicosada e não em água destilada, porque ela perde a estabilidade. Na água destilada, ela não é compatível com água destilada, dobutamina, só com soro fisiológico ou soro glicosado, tá? Então, aqui tem uma recomendação do livro de medicamentos e enfermagem, que é uma ampola em 230 ml de soro. Por que 230? Porque a ampola vem 20 ml, né? Então, uma ampola de dobutamina de 20 ml em 230 ml de solução fisiológica, ela fica numa concentração de 1 mg por ml, que é o recomendado, que pode ser administrado, tá? De preferência, administrar em acesso venoso central e em bomba de infusão, para não estimular muito como é uma droga inotrópica, né, para não ter muita ação inotrópica e diminuir o risco de necrose também, certo? Monitorar frequência arterial, frequência cardíaca, pressão arterial e eletrocardiograma, então, ou seja, monitorar o funcionamento da musculatura cardíaca e observar a ocorrência de arritmias e também hipersensibilidade, tá? Qual que é a diferença, então? Quais são as principais diferenças entre a dopamina e a dobutamina? Porque parece que elas fazem a mesma coisa, mas não fazem, tá? A dopamina, ela é uma droga vasopressora, ou seja, ela vai fazer contração da musculatura lisa da parede dos vasos sanguíneos. A dobutamina vai fazer isso? Não, ela não é uma droga vasopressora, mas é uma droga inotrópica. O que significa? Ela atua direto na musculatura do coração, só que ela tem pouco efeito sobre os receptores alfa-1 e beta-2, então ela não tem função de fazer vasoconstrição ou vasodilatação. O objetivo dela é aumentar a contratibilidade do miocárdio, então é forçar o coração a trabalhar, porque ele não está conseguindo trabalhar sozinho. Por quê? Porque provavelmente existe alguma condição ali, como por exemplo a insuficiência cardíaca congestiva. Existe alguma coisa que está congestionando a passagem do sangue, então eu preciso fazer o coração trabalhar mais para fazer passar esse sangue e chegar nos tecidos, senão eu vou ter o óbito. Eu vou ter a necrose do tecido e o óbito do paciente, claro, né? Então, a dobutamina, ela é utilizada em choque cardiogênico, onde eu preciso que o coração trabalhe mais, tá? Diferente da dopamina. Mas a dopamina não precisa que o coração trabalhe mais? Sim, não deixo de precisar, tá? Eu também vou ter ação sobre o coração, mas o objetivo é fazer constrição dos vasos. Então, por exemplo, choque circulatório. O que é o choque circulatório? Quando a pressão do paciente está abaixo de 7, 6, 6,4. Eu tenho um choque circulatório, eu não tenho pressão arterial suficiente para fazer o funcionamento do organismo. Então, vai entrar a dopamina, tá? Ela aumenta a resistência vascular sistêmica. Quando que eu tenho choque circulatório, por exemplo? Em caso de infarto agudo do miocárdio. Então, se eu tenho infarto, eu posso pedir para o coração contrair mais? Se eu já tenho uma isquemia na musculatura cardíaca, eu posso forçar essa musculatura a trabalhar mais utilizando a dobutamina? Não, não posso. Então, o que eu utilizo? A dopamina no choque circulatório, em caso de infarto agudo do miocárdio, para aumentar a resistência vascular sistêmica, aumentar a pressão arterial do paciente e trazer ele de volta, tá? Então, essas são as principais diferenças, principalmente clínicas, né? Clínicas e farmacológicas, tá? Então, a dopamina, ela estimula o receptor alfa-1 do coração, por isso que ela faz vasoconstrição. A dobutamina tem pouco efeito sobre alfa-1 e beta-2, tá? Ela tem principal efeito sobre beta-1 do coração. É só vocês lembrarem, dopamina, dobutamina, dobu, o B
beta 1 do coração, aumenta a contratibilidade do miocárdio utilizado em choque cardiogênico. E também a gente tem a diferença visual, né? A diferença na apresentação farmacêutica. A dopamina, ela vem nesse frasco âmbar, né? Que é o frasco escuro, com a concentração de 5 mg por ml em 10 ml, 50 mg. A dobutamina, não. A gente tem 250 mg nesse frascão aqui, transparente, de 20 ml, desculpa. Tá? 20 ml numa proporção de 12,5 mg por ml. Isso aqui a gente sempre tem que ficar atento, que eu nunca esqueço uma cena que eu presenciei em caso. Eu vou falar de sedação, né? Mas eu vou já citar um caso de uma adolescente que uma vez precisou fazer administração de diazepam, era para fazer 5 mg, né? Aí, quando o profissional, quer ver? O profissional olhou, não coloquei a ampola de diazepam, mas o profissional olhou lá, tava 5 mg, igual a dopamina, aqui ó, 5 mg em ml, só que vem 2 ml, e foi feita a ampola inteira. O paciente entrou em sedação profunda e precisou, não foi necessário entubar, mas precisou de uma monitorização e aí gerou um evento adverso, né, um erro que a gente não gosta que aconteça, certo? Claro, as principais diferenças da dopamina e da dobutamina. Então, seguimos. Dentro da classe das drogas utilizadas em urgência e emergência, nós temos os anticonvulsivantes, né, ou sedativos, ou hipnóticos, enfim. E aí nós temos 3 principais classes, que são a potencialização do GABA, que é o caso que acontece com os benzodiazepínicos, né, que eles são potentes ansiolíticos. Nós temos os inibidores dos canais de sódio e de cálcio, tá? Então, nós vamos falar aqui de alguns deles. Como eu falei, a convulsão, ela é a apresentação clínica, o sinal clínico da epilepsia. A epilepsia, ela é mais comum do que parece, então mais pessoas do que a gente imagina tem. Principalmente agora, a gente está vivendo um momento de muito estímulo do sistema nervoso, principalmente pelo estresse, pelo excesso de informação, excesso de trabalho. Então, nós temos na epilepsia uma atividade excessiva e anormal das células cerebrais. Quem são as células cerebrais? Neurônios, né? Então, na epilepsia, a gente tem uma excitabilidade extrema das células cerebrais. E aí isso desencadeia alguns fatores específicos, desencadeiam a convulsão. Tá? Então, é muito comum nos serviços de urgência e emergência receber um caso de convulsão ou um chamado por convulsão, certo? Então, aí entram essas medicações. O mecanismo das medicações, e aqui começando pela carbamazepina, que é o Tegretol, que é bem famoso, bem comum, ele faz bloqueio nos canais de sódio na despolarização dos neurônios. O que significa isso? O que resulta isso? Quando vai acontecer a descarga neuronal excitatória e repetitiva, assim como está aqui nessa imagem, então ele inibe essa propagação, né, do impulso excitatório, e ele reduz a liberação de glutamato, que é a principal proteína, né, considerada responsável pelo efeito antipilético. Então, quando nós temos um bloqueio na descarga sináptica, principalmente no impulso excitatório que está fora do normal, porque nós temos o impulso excitatório normal, né, que é o funcionamento dos nossos neurônios normal, o tempo todo. Mas quando isso está assim como nessa imagem aqui e foge do padrão, pode ser que precise entrar com uma medicação que iniba essa descarga para não ter efeitos como uma convulsão, e a convulsão, quando não controlada, ela pode levar a problemas graves neuronais. Bom, a carbamazepina é uma medicação muito famosa, por quê? Porque ela é indicada não só em caso de convulsão, mas é uma medicação antipsicótica
É uma medicação antiepilética, antinevrálgica, em caso de nevralgia do trigêmeo, que é aquela dor, já comentei com vocês, aquela dor intensa por compressão do nervo trigêmeo, ela é utilizado. Tudo isso, o objetivo é reduzir o estímulo simpático dos neurônios, tá? E é uma medicação antimania também, por isso que eu coloquei isso aqui. Então, pessoas que arrancam cabelos, pessoas que comem cabelos, todo tipo de comportamento maníaco. Então, a carbamazepina ela é utilizada. Esses comportamentos maníacos, pode ser que até em casos de utilização de drogas... Não, como que... fugiu? Drogas... Qual que é o termo? Álcool e outras drogas, tá? Então, nesses casos também, elas podem ser utilizadas. Não é a primeira, tá? Não é de primeira escolha, mas também é utilizada. Por que eu coloquei aqui que ela é metabolizada pelo citocromo P450, que é famoso, que está localizado no fígado? Porque muitas pessoas têm dificuldade, tem uma alteração genética que influencia no funcionamento do citocromo P450. Então, tem pessoas que não metabolizam a molécula da carbamazepina, tá? E isso precisa ter um certo cuidado e uma monitorização do paciente que utiliza essa medicação para ver qual está sendo a resposta dele, certo? É o tipo de medicação que faz alteração de nível de consciência, tá? Pode levar o paciente a tontura, sonolência, queda, desmaio, ataxia, que é perda da força muscular, pode levar a confusão mental. Então, principalmente pacientes que têm comorbidades, pacientes idosos, tá? Isso aí tudo tem que fazer monitorização. Por isso que eu coloquei aqui nos principais cuidados de enfermagem. Mas é uma medicação que é comumente encontrada pessoas que utilizam, certo? Então, pode ser, geralmente é recomendado por neurologista ou por psiquiatra, ou então até o clínico geral. A segunda medicação, então, anticonvulsivante, que eu coloquei aqui, é o famoso Gardenal, que é o fenobarbital. Para que é utilizado o fenobarbital na emergência? Para casos de convulsão, para caso de crises hipnóticas ou crises de psicose e também quadros graves de epilepsia. Qual é o mecanismo de ação? Então, nós temos os receptores GABA, que eu já comentei com vocês, que são responsáveis pela polarização das células e pela condução do impulso. Quando nós temos a ligação da molécula do fenobarbital no receptor GABA e a abertura dos canais de cloro, as células ficam hiperpolarizadas, tá? E elas não despolarizam. Então, não acontece o desencadeamento da convulsão, né? A convulsão não desencadeia, tá? Porque não tem... Porque o processo dificulta a propagação do impulso nervoso, certo? Então, dificulta a condução daquele estímulo elétrico. Por isso que também é uma medicação que é utilizada em caso de ansiedade associada à epilepsia nervosa, que fala, né? Não é um termo técnico isso, tá? Então, quais são os efeitos colaterais? Bom, se eu reduzo a condução do estímulo nervoso, a despolarização das células, porque a molécula do fenobarbital se liga ao GABA, então o efeito colateral que eu posso esperar é o coma. Claro que isso não acontece o tempo todo, né? As pessoas utilizam um fenobarbital via oral constantemente, é uma medicação contínua, tá? Também, não só em serviço de emergência. E pode ter sedação, pode ter anemia também, por quê? Porque faz alteração nas células sanguíneas. Pode acontecer hipersensibilidade, insuficiência respiratória e circulatória, porque reduz o impulso nervoso, e parada cardiorrespiratória, tá? Por isso que tem que ser utilizada com muito critério. Então, o fenobarbital, como eu falei, ele tem uma excelente absorção via oral, tem alta lipossolubilidade. Inclusive, um comentário que eu esqueci de fazer na adrenalina é que essas medicações das cetocolaminas, elas não são feitas via oral porque as enzimas, as enzimas das microvelocidades
do intestino que fazem a absorção das medicações orais, lembra aquele desenho das células intestinais? As enzimas inibem as moléculas das cetocolaminas, que são a adrenalina, a dopamina, por isso que não é feito via oral. Por isso que tem que ser feito ou endovenoso, ou intramuscular, subcutâneo, inalatório, intraósseo, tá? Mas voltando, fenobarbital, então, tem alta lipossolubilidade, tem baixo índice terapêutico, ou seja, esses dias me mandaram uma dúvida sobre o índice terapêutico. O índice terapêutico ou faixa terapêutica é aquela faixa que a medicação, que a dose da medicação vai fazer efeito. Então, ter baixo índice terapêutico não significa que a droga é pouco eficaz. Não tem nada a ver, tá? Significa que ela tem uma faixa terapêutica curta, tá? E o que significa isso? Que a dose, quando você faz um pouco a mais ali, passa dessa faixa terapêutica, ela se torna tóxica muito facilmente, tá? E se você utiliza uma dose muito baixa, então ela não vai fazer efeito terapêutico, tá? Mas ela se torna tóxica muito rápido, tá? Então, drogas de baixo índice terapêutico não são drogas pouco eficazes, não significa isso, tá? Tem metabolização hepática, então precisa, pacientes que têm algum tipo de alteração em insuficiência renal e hepática, precisa ser verificada a dose, se precisa diminuir ou não. É dialisável, então, paciente insuficiente, parem para pensar. Se o paciente ele já tem uma insuficiência renal, já precisa de ajuste de dose, se ele precisar fazer a diálise, então a molécula do fenobarbital ela é dialisável. Então, na diálise feita... Na diálise, não tem termo para falar isso. Se precisar dialisar, essa molécula ela passa pela filtração, tá? Pode ser diluído em soro fisiológico, soro glicosado, tem meia-vida de 50 e 140 horas em adulto, ou seja, é uma meia-vida longuíssima. Lembrando, meia-vida, outro termo aqui que vocês confundem bastante. Meia-vida não é o tempo que o medicamento vai levar para fazer efeito, é metade do tempo, é o tempo necessário que a medicação leva para ter metade dela eliminada. Não sei se, acho que não ficou muito claro. A meia-vida, lembrando aquele gráfico que a gente viu de índice terapêutico e meia-vida, é a metade do tempo, ou seja, por exemplo, o fenobarbital leva 50... se a meia-vida dele é 50 horas, então é necessário, o tempo de efeito total dele é de 100 horas. Em 50 horas, eu vou ter a metade da quantidade de medicamento que foi administrado. Tá? Por que isso é importante? Porque medicações, vocês vão ver ali para frente, medicações que fazem acúmulo de dose, vai alterar a meia-vida dela. Então, a dose vai fazer tolerância, tá? Então, a gente precisa saber quanto tempo leva para a medicação ser eliminada do organismo. E o pico plasmático, aí sim, aí é o tempo que leva para fazer o maior efeito que a medicação vai fazer. Gira em torno de 8, tá? 8 horas, por isso que é uma medicação feita via oral também, para manter o efeito na epilepsia. E se a administração for via oral, né? E 4 horas, ou seja, metade se for endovenoso, certo? Quais são as orientações em relação ao fenobarbital? Primeira, sem dúvida, é a não utilização do álcool, porque ela potencializa o efeito sedativo. Tem pessoas que acham que quem usa fenobarbital, né, ou Gardenal, Edanol, e utilizar o álcool, né, que muita gente faz isso, essa combinação perigosíssima, tem gente que acha que vai aumentar a excitabilidade das células neuronais e podendo levar a uma crise convulsiva. Só que não, é o contrário, tá? A utilização do fenobarbital associada ao álcool, ela potencializa o efeito sedativo e o paciente pode entrar em coma muito fácil, muito rápido, certo? Inibe o efeito dos contraceptivos orais, certo? Também isso aqui é importante, principalmente em pacientes que não respondem por si mesmo, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante que a gente tem que ter ciência.
E também não combina, fenobarbital não combina com antidepressivo tricíclico, tá? Antidepressivo tricíclico a gente tem muito aí no mercado, o estalopram, a venlafaxina, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é a amitriptilina também. Certo? Bom, então essas são as principais orientações. Lembrando que o paciente pode ir para casa depois da utilização que pode ser necessária no serviço de emergência. O paciente pode ir para casa utilizando o fenobarbital. Então, ele tem que ser muito bem orientado e esse paciente a gente precisa saber se ele responde, se ele tem resposta por si mesmo, se ele consegue se ele está com o senso preservado, senão quem é orientado é a família, certo? Bom, e aqui nós temos, não é anticonvulsivante, é um benzodiazepínico, mas é utilizado em caso de sedação, é utilizado no paciente crítico, é muito utilizado, tá? E é utilizado em convulsão também, que é o diazepam. Por que eu coloquei diazepam, bromazepam, clonazepam e midazolam? Porque eles são de classes semelhantes, tá? Aí o lorazepam, também, tudo. Lembra que eu expliquei para vocês na outra aula, né? Que a terminologia, o sufixo Zepam é o que denomina os benzodiazepínicos, que são aquelas medicações sedativas, só que algumas têm algumas características diferentes. Então vocês podem ver que o alprazolam, por exemplo, não tá aqui, porque o efeito terapêutico dele esperado não é sedação, tá? É só depressão leve do sistema nervoso central. Então, em que casos que nós utilizamos, então, diazepam no serviço de emergência, né? Num caso grave de emergência. Em casos que você precisa de efeito anti-hipnótico, então, casos de alucinação, casos de crise nervosa... Crises nervosas que são desencadeadas pelo sistema neurovegetativo, que é o SNV, caso de SNV que nós falamos, são ansiolíticos potentes, tá? Que fazem depressão rápida do sistema nervoso central. Como que ele faz isso? Atuando sobre os receptores GABA, tá? E inibindo, então, a transmissão do sinal elétrico, tá? Faz a abertura dos cloretos, ativado pelo GABA, ele inibe a função, provoca hiperpolarização da membrana, diminuindo essa excitabilidade neuronal, a condução do impulso nervoso, tá? Só que isso é feito violentamente, viu, gente? É um comprimidinho potente, pequenininho e potente, tá? Vocês vão ouvir bastante o nome Valium, que é o diazepam, o Rivotril, que não tem nem o que falar, né? Que é o clonazepam, que tem gente que acha que o Rivotril como que é o nome daquela medicação que também não é para ser utilizada assim, mas usa? Como que é o nome daquele anti-inflamatório que é gostoso, que a gente quer tomar quando é criança? Que é doce? Não. Enfim, eu vou lembrar. Mas por que as pessoas ficam cada vez mais dependentes? Porque são medicações que se acumulam nas células nos adipócitos, tá, do organismo. Então elas fazem intolerância. A pessoa ela fica dependente. Dependência, lembra que é uma coisa, né? É precisar daquela substância. E tolerante, aquela dose não faz mais efeito. Por isso que todo benzodiazepínico vem na bula falando que tem que ser utilizada pelo menor tempo possível. Mas essas drogas, elas têm um efeito terapêutico muito bom, tá? Muito bom quando utilizada da forma correta. Por exemplo, em casos de insônia, só que só casos agudos, tá? Casos agudos de insônia, pode ser utilizado benzodiazepínico em casos de transtorno de ansiedade, casos de depressão ansiosa, casos de convulsão também pode ser recomendado. Então, são medicações que a gente utiliza. Claro que no serviço de emergência, a gente vai utilizar essas medicações mais
intramuscular ou endovenoso, certo? Então, em casos de agressividade, de agitação, o objetivo é induzir ao sono, reduzir o tônus muscular, convulsão com espasmo, transtorno do pânico, agitação, e crise de abstinência alcoólica. Então, essas indicações aqui são para pacientes críticos, mas são a curto prazo, tá? A longo prazo, precisa identificar qual é o fator desencadeante e fazer manutenção, como no caso da insônia que eu falei, ou então no caso da abstinência, né? Então, quando a gente vê nos filmes, deixa eu trocar aqui. Quando a gente vê nos filmes que a pessoa tá agitada, o paciente tá agitado, daí eles vão lá e... Deixa eu ver se saiu. Aí eles vão lá e injetam uma medicação, tá? A única coisa que eu quero que vocês reparem é onde eles fazem essa injeção, porque quando faz o diazepam, o midazolam intramuscular, tem que ser intramuscular profundo, tá? Então, onde que é intramuscular profundo? Vasto lateral, né? Vasto lateral da coxa ou glúteo, né? Mas aí a gente nunca vê isso, a gente sempre vê no local nada a ver. Aqui eu coloquei um exemplo e tranquilizados. Vai lá e injeta. Aí o paciente entra em sedação profunda e é contido. Quero ver quem vai se tornar essa enfermeira. Gente, na vida real não é muito assim, tá? Não é muito assim que funciona a coisa. Mas, em casos de convulsão associada à agressividade ou quadro de crise nervosa, é muito utilizado sim o diazepam e o midazolam, tá? O midazolam, então, ele pode ser administrado intramuscular em bolos ou EV intermitente, ou seja, administra, para, depois de tantas horas vai, administra e para. Intermitente é isso, tá? Não é contínuo. E tem boa absorção via oral, certo? Tem um pico plasmático de 1 hora, ou seja, é rápido até. Acumula nas gorduras corporais, por isso que faz tolerância e dependência também, tá? Tem metabolização hepática, tem meia-vida entre 8 e 12 horas, tem um risco de efeito rebote ou efeito paradoxal muito grande, tá? Os sintomas vêm com uma potência dobrada quando passa o efeito da medicação. Isso aqui é fundamental, passa para o leite materno, atravessa a barreira placentária, faz depressão respiratória do feto, certo? Então pode ter efeito teratogênico também. Como são medicações muito sensíveis, muito potentes, a gente tem uma dificuldade de ensaios clínicos, né? Então a gente nunca, é difícil, nunca não, é difícil a gente ter consenso sobre o uso em gestante, tá? Não se recomenda diluir, então geralmente, se precisar, fazem solução fisiológica ou solução glicosada, ou seja, faz geralmente quando precisa utilizar é direto sem diluição, vai lá e administra. Quais os cuidados? Os principais cuidados gerais e cuidados de enfermagem com pacientes no uso dessas medicações. Principalmente aqui, casos de apneia, né, que é a parada da respiração por um tempo. Dessaturação, o que é dessaturação? Queda da saturação do oxigênio, do ambiente. Cataflã, a medicação, que eu fiquei para lembrar. Tá, atenção aos sinais de efeito paradoxal. Efeito paradoxal é aquilo que eu falei para vocês, é o efeito rebote, então o termo técnico é efeito paradoxal, nossa, ficou torto aqui, que é o efeito contrário do que você espera. Então você vai lá, gente, com clonazepam é muito comum, o Rivotril, acontecer isso. Vai lá, o paciente tá agitado. E não é só agitação assim, ela não consegue conter, não, às vezes é uma agitação leve, mas o paciente precisa fazer uso daí o médico recomenda, vai lá e prescreve clonazepam, e em vez de o paciente acalmar, ele entra num estado de nervo assim que você não consegue controlar. Aí precisa fazer reversão, tá? Tem medicação reversora, e você faz reversão e tenta outra medicação. O paciente ele tem que ser muito orientado sobre a dependência e tolerância, porque se ele fizer um uso indiscriminado, se não tiver
controle da utilização dessa medicação, ele vai precisar de uma dose cada vez maior. E outra coisa, ele tem que tomar cuidado com os sinais de abstinência também, que não é brincadeira, tá? O paciente ele tem que ser orientado. Claro que isso aqui eu tô falando para o pós, né, emergência, mas durante, né, ali a utilização, a gente faz uma monitorização mais atenta sobre o paciente que está fazendo essa utilização dessas medicações sedativas, principalmente em relação à apneia e à dessaturação, porque o paciente pode entrar em falência respiratória, tá? Pacientes emagrecidos, caquéticos, raquíticos, emagrecidos, acho que eu já falei emagrecido, idosos, jovens, têm um risco de dessaturação maior, certo? E também fazer orientação em relação a operação de máquinas, tá? Porque pode acontecer acidentes e acidentes graves, e sobre dirigir veículos também. O ideal é que não faça, tá? Que não pratique. Aí eu coloquei alguns outros medicamentos aqui que nós utilizamos também bastante no serviço de urgência. Coloquei a prometazina, que é como conhecido como Fenergan. A prometazina, ela é antagonista do receptor H1 da histamina. Tá? O receptor H1 da histamina é o principal responsável por sintomas como prurido, que é a coceira, a secreção, a coriza, e faz broncoespasmo. Então, quando você tem a exposição a um agente alérgeno, aí você tem, por exemplo, uma reação como a urticária. A prometazina atua no sistema nervoso central e faz inibição do receptor H1 da histamina, impede a histamina de fazer broncoespasmo, coceira, prurido, vermelhidão, né, os sinais inflamatórios, e aí ela reduz o efeito da hipersensibilidade ao alérgeno que está exposto. Qual é esse alérgeno? A principal causador de fator causal de alergias e até anafilaxia é medicamentos, tá? Primeiro é medicamento, segundo são substâncias químicas, depois vem alimentos, depois vem alimento com exercício físico e o último eu não me lembro. Mas esses são os principais fatores alérgenos, tá? Que provocam hipersensibilidade. A prometazina, ela atua no sistema nervoso central fazendo sedação, então o paciente pode sentir muita sonolência, tontura e até desmaio. Outra medicação que eu coloquei aqui para vocês verem é uma substância, né? Não sei se entra acho que não entra no quadro de medicação, mas é uma substância bastante utilizada. Em casos de tentativa de suicídio, ou autolesão, ou lesão autoprovocada, quando a pessoa ingere muitos medicamentos ou alguma substância tóxica, casos de envenenamento, então nós utilizamos bastante o carvão ativado. Duas coisas que são muito utilizadas: sonda nasogástrica de alto calibre para fazer drenagem, faz lavagem com soro, a gente infunde solução fisiológica e aspira conteúdo gástrico para fazer lavagem gástrica. A outra coisa é o carvão ativado. Qual que é o princípio do carvão ativado? Então ele é um pó, tá? Ele vem assim em pó. Não é estéreo, tá? Porque é sistema gastrointestinal que a gente tá falando. Então, esse pó nós diluímos em vários copos, então tem a proporção da diluição. E o objetivo dele, basicamente, é criar poros. Ele abre os poros para absorver a substância tóxica que tá ali no organismo, tá? Serve para qualquer substância? Não, mas para a maioria delas, sim. Então, é bastante utilizado no serviço de urgência e emergência também. E por hoje é só. Acho que a gente viu bastante medicamentos utilizados na urgência e emergência. Quando vocês fizerem assistência de enfermagem ao paciente crítico, vocês vão ver outras medicações, né? Mas algumas delas eu acho que já fica bastante claro e importante quando vocês tiverem contato no serviço, tá? Porque a gente não tem, uma deficiência que a gente tem muito grande é a falta de capacitação de urgência e emergência na atenção primária. Porque se a atenção primária é a unidade básica de saúde, é a porta de entrada, então a gente precisa de capacitação em urgência e emergência. E muitas vezes tem muitas unidades, tá, gente? Não são poucas. Que a gente não encontra nenhum carrinho de emergência, né? E o carrinho de emergência, ele precisa não só existir, ele tem que estar completo e ele precisa estar atualizado, com medicação não vencida, né? Não faltando medicação, por isso que existem as conferências, mas isso vocês vão ver bastante nas aulas práticas no laboratório, ok?
a gente entra em contato, eu entro em contato com vocês para falar sobre a atividade que nós vamos realizar, sobre essas medicações, e eu espero que vocês fiquem bem.